Muito boa tarde, são 12 horas e 4 minutos e é com muita satisfação que nós estamos iniciando ao vivo a edição de quarta-feira do Exija Seus Direitos para toda Manaus e para vários municípios do interior através da Band Amazonas, a TV mais popular do nosso estado, a TV mais próxima do cidadão, a TV mais próxima da dona de casa, do trabalhador, a TV mais próxima do consumidor e da consumidora. Muito boa tarde a você, hoje é quarta-feira, véspera de feriado de Corpus Christi e no Exija Seus Direitos de hoje nós vamos mostrar um assunto que causou uma certa polêmica alguns meses atrás e volta a se formar uma grande polêmica em cima das substituições feitas nos vigilantes por câmeras de segurança. Segundo alunos e pais de alunos, a onda de marginalidade, de assaltos, teria crescido graças a essa substituição de equipamentos por seres humanos. Se dentro de sala de aula a sensação é de insegurança, fora, andar na rua usando uma correntinha no pescoço, como esta, por exemplo, é desafiar o perigo. Depois de muitas reclamações, de muitas revoltas, finalmente o terminal da Cachoeirinha, segundo informações, vai passar por reforma. O seu Leopoldo já tem 65 anos de idade, por isso tem a gratuidade no transporte coletivo. Mas na hora de o senhor pegar aqui, principalmente no terminal, como é que funciona? A gente entrar aqui tudo bem, os caras reconhecem a gente, mas o motorista que ele para ali na frente, quando chega aqui quer parar aqui, eles não param mais. Agora em 608 ali, passou direto, deixou todo mundo aqui, quer dizer, eles se acostumaram a fazer isso aqui. Vamos mostrar no programa que graças à fé, à esperança e à determinação de uma senhora que tem problemas no coração há mais de 10 anos, parece que todo este sofrimento vai chegar ao final. A Darlene, que nós mostramos aqui no programa, toda a via crucis que ela tem feito, o ingresso dela na Justiça do Estado do Amazonas para conseguir uma cirurgia no seu coração, parece que esses dias vão ficar para trás. Vocês vão ver, talvez, a escrita de dias melhores na vida desta jovem senhora no Exija Seus Direitos dessa quarta-feira, que está começando agora com o nosso quadro Procura-se. Entrou em contato com o nosso programa a senhora Nilcilane Soares dos Santos. Ela é natural de Manacaporu, reside em Coari. Boa tarde a Coari. Veio em busca de reencontrar a irmã, que se chama Nilzivane Soares dos Santos, que tem o apelido de Vica. Os seus pais se chamam Edson Gomes dos Santos e Graziela Soares dos Santos. As irmãs foram separadas após o falecimento dos pais, quando elas tinham entre 8 e 10 anos de idade, mais ou menos. Foram levadas pelos tios Arlene e Eugênio para o interior do rio Copeá. Após um tempo, a Nilzivane foi levada para Tefé. Boa tarde a Tefé, onde nós temos também uma grande audiência. Muito boa tarde aos nossos companheiros de Tefé. Foi nessas indas e vindas que as irmãs acabaram perdendo o contato. A última notícia que a Nilcilane teve da irmã foi já há muitos anos atrás. Ela soube que estava morando aqui em Manaus com uma conhecida chamada Sebastiana Maciel e estaria trabalhando como babá. Depois disso, ela recebeu uma outra informação que a irmã teria se mudado para as redondezas do bairro da Cachoeirinha, na casa de algumas conhecidas, nome de Darlene e Dulce, e que estaria trabalhando com um senhor chamado Alaor. Quem conhecer então a Nilzivane Soares dos Santos, mais conhecida como Vica, ela deve estar hoje com 42, 43, 44 anos de idade. Por gentileza, entrar em contato com a produção do nosso programa, a Nilcilane Soares dos Santos, irmã da Nilzivane Soares dos Santos, está em busca de informações que possam levar ao paradeiro da irmã. São 12 horas mais 8 minutos. Nós estamos há alguns meses mostrando no nosso programa como é difícil uma trabalhadora, uma cidadã, conseguir fazer com que um problema que se arrasta já há mais de 10 anos tenha uma solução. Nós mostramos o caso da dona Darlene aqui, muita gente se comoveu, muita gente entrou em contato com o nosso programa,
Muita gente mostrou, inclusive, apoio, solidariedade, mas, ao mesmo tempo, mostrou também muita revolta e muita insatisfação. Essa senhora tem um problema no coração já há alguns anos. Ela já fez tratamento fora do domicílio, que é o chamado TFD, onde o governo dá as passagens e uma pequena ajuda de custo e a pessoa tem que se virar nos 30 para resolver aonde vai ficar, o que vai comer, aonde vai dormir, essas coisas todas. Esta senhora ficou sabendo que no estado do Amazonas, o Francisca Mendes poderia fazer a cirurgia do seu coração. Ela foi várias vezes ao Francisca Mendes. Do Francisca Mendes mandavam ela aqui para a Suzano. Da Suzano mandavam ela de volta para o Francisca Mendes. Ela ingressou com uma ação na justiça. Vejam como são as coisas. Uma cidadã tem que entrar com uma ação na justiça para garantir um direito que é dela de cidadã. Parece que os problemas agora foram superados. Nós mostramos aqui o caso. Eu, inclusive, disse que iria entrar com uma ação de omissão contra autoridades do Estado, caso a cirurgia desta senhora não fosse feita. Parece, nós vamos ver agora a reportagem, mas parece que acendeu uma luz no fim do túnel na vida da Darlene. Os detalhes nós vamos acompanhar. A reportagem é do Oliver Castro. A Darlene Micaela é paciente aqui do Hospital Francisca Mendes há mais de uma década. Agora ela precisa com urgência realizar uma ablação ventricular. Você conversou agora há pouco com a direção do hospital. O que eles falaram para você, Micaela? Sim, eu conversei com eles, né? E eu fui informada que não tem o material técnico para a realização dessa ablação. Eles ainda estão entrando em contato com os fornecedores. Mas e até quando eu vou aguardar? Eu estou correndo até risco de vida, porque eu venho a ter uma nova angina e vim a óbito, né? E eu preciso de uma ajuda o quanto antes para essa ablação ventricular. Ligaram para mim vir aqui, vim, trouxe a documentação que eles pediram e agora eu fui informada que não tem esse equipamento para ablação. Eles ainda vão correr atrás do fornecedor. Mas será que essa arritmia cardíaca vai esperar? Né? Qual o sentimento da senhora como paciente, como cidadã, diante de tudo isso que está acontecendo? O meu sentimento é de revolta, porque eu pago meus impostos tudo direitinho, contribuí com o INSS e hoje eu estou nessa situação que vocês estão vendo. Estou correndo o risco até de morrer a qualquer hora, porque a doença ela não para, ela continua trabalhando. Não tem mais medicação para mim, não tem mais tratamento. Eu tenho que fazer essa cirurgia. Há pouco mais de uma semana, quando nós estivemos aqui no Hospital Francisca Mendes com a Darlene, ela se emocionou bastante. Estava um pouco desacreditada, mas agora há pouco ela reuniu com a equipe médica e tem uma boa notícia pra gente. Que notícia é essa, Darlene? É verdade, Oliver. Eu tô assim muito feliz, né, por acreditar, né, que a justiça foi cumprida, né? E eu fui informada agora, me reuni com o meu médico, fui na consulta, ele já suspendeu todos os medicamentos, meu equipamento já está aí. Dia 11 vai ser feita a minha cirurgia e vai ser um sucesso, se Deus quiser. Todos os materiais para a cirurgia já foram adquiridos aqui pelo hospital? Já foram adquiridos pelo hospital, já passou por uma avaliação técnica, tá tudo ok, não tem nenhum problema. Só aguardar mesmo a equipe médica que vem acompanhar o médico que vai realizar a cirurgia, né? Boa sorte para você, então. Obrigada. Portanto, uma vez concluída essa intervenção cirúrgica, nós vamos voltar para mostrar a conclusão de todo esse trabalho que nós estamos realizando com a Darlene. Olha, primeiro eu queria agradecer a confiança da Darlene no nosso programa. Cumprimentar o Oliver, que fez uma matéria jornalística a respeito disso. Nós não tratamos esse caso como mais um caso no nosso programa, porque não é mais um caso, é um caso diferenciado, é um caso de uma senhora que está correndo sério risco de vida, inclusive. Há 10 anos ela faz tratamento no coração. Eu mostrei aqui no programa o caso dessa senhora com o objetivo maior de chamar a atenção das nossas autoridades da área da saúde. Eu acho uma injustiça
uma humilhação para uma senhora dessa, que já passou tantos problemas na sua vida, tantas dificuldades na sua vida, tantas necessidades na sua vida, que ela se veja na posição humilhante de ter que recorrer à Justiça do Estado do Amazonas, para que a Justiça pudesse garantir uma cirurgia que deveria ser algo de rotina no nosso Estado. Porque nós temos os profissionais, nós temos os equipamentos, nós temos os materiais, só não tinha a boa vontade da Secretaria de Saúde Pública, do Dr. Wilson Alecrim, para fazer a cirurgia. Então eu ameacei aqui nesse programa ingressar com uma ação por omissão contra a Secretaria de Saúde do Estado, para que a Secretaria garantisse o direito desta senhora. A saúde pública no Estado do Amazonas vai de mal a pior. Vai de mal a pior. E eu queria agradecer a esta senhora por ter procurado o nosso programa, por ter confiado no Exija Seus Direitos, para que nós pudéssemos mostrar mais uma vez que a saúde pública no Amazonas vai de mal a pior. O caso dela parece que vai ser resolvido. E o Oliver vai acompanhar para e passo até que o caso dela seja resolvido, porque ela já recebeu muitas promessas. Então nós vamos acompanhar até que a dona Darlene tenha recebido a tão sonhada cirurgia. Então nós vamos acompanhar esse caso até o seu final. Para quem duvida da saúde pública no Amazonas, grávida cai de maca no momento do parto no Hospital e Maternidade Ana Braga. Agora o Sindicato dos Médicos confirmou que as denúncias feitas por outros médicos e enfermeiros da maternidade Ana Braga, na Zona Leste, são procedentes e promete realizar uma fiscalização na unidade para apurar os fatos. Um exemplo das péssimas condições da maternidade foi visto na madrugada de segunda-feira, quando uma das macas quebrou no momento que uma paciente estava em trabalho de parto. A paciente caiu no chão e a equipe médica ficou assustada sem saber se a mulher e a criança haviam se machucado. Aqui a matéria da Kelly Mello para o jornal A Crítica de hoje. Agora o sindicato promete uma ação mais efetiva, mais eficaz de fiscalização. Isso é um outro ponto. Eu cheguei ontem, 11h30 da noite, de Brasília. E eu trouxe na minha bagagem material de curativo para uma paciente no Hospital João Lúcio. Vocês não acreditam nisso, mas eu recebi uma ligação de um amigo meu, a esposa dele, eu vou preservar os nomes, a esposa está em situação um tanto quanto grave no Hospital João Lúcio, e o João Lúcio não tem material para que ela pudesse fazer os seus curativos. E eu trouxe os curativos de Brasília para o Hospital João Lúcio, porque o João Lúcio não tem material para fazer curativos. Então vocês vejam a situação da saúde pública no estado do Amazonas. Aí o secretário que gosta de desfraudar bandeira em via pública, bandeira política, esquece de fazer o que lhe é da sua competência. Vai abrir uma sindicância para saber por que a maca quebrou. Alguém já viu alguma sindicância dar resultados nesse estado, nessa cidade, nesse país? Quantas e quantas sindicâncias são abertas para apurar irresponsabilidade, falta de gerenciamento, falta de investimento, falta de seriedade, falta de compromisso, falta de comprometimento? Se tivesse o secretário de saúde feito a parte que lhe compete, que é gerenciar a saúde da capital e também do interior, com certeza essa maca não teria quebrado. Com certeza a dona Darlene não teria que entrar na justiça para garantir um direito que é dela. Com certeza não teria que ter trazido de Brasília material para fazer curativos numa paciente do Hospital João Lúcio. Então eu estou dando 3 exemplos para vocês, para mostrar a falência da saúde pública no estado do Amazonas, que tem bilhões e bilhões de reais, mas que não tem pessoas competentes sequer para ver as condições de uma maca dentro de uma maternidade. E se a criança, Deus me livre, tivesse sofrido alguma coisa?
E se a mãe, Deus me livre, tivesse sofrido alguma coisa? Quem é que iria se responsabilizar, doutor Wilson Alecrim? O senhor iria se responsabilizar? O senhor está fazendo a parte que lhe compete, doutor Wilson? O senhor está fiscalizando as unidades de saúde do Estado, na capital e no interior? Ou o senhor está ainda preocupado em desfraudar bandeiras políticas nas vias públicas da capital? Qual é a sua preocupação? Qual é a sua prioridade? Desfraudar a bandeira ou cuidar da área de saúde? Porque a área da saúde está precisando de um gerenciamento. É inadmissível que macas quebrem, que uma senhora tenha que entrar com uma ação na justiça e que eu tenha que trazer material de curativo de Brasília, porque no João Lúcio não tem. 12h19, vamos a um rápido intervalo comercial. Daqui a pouco, logo após o intervalo, nós vamos mostrar a reclamação de pais e de alunos das escolas da capital, que, segundo eles, estão sofrendo agora com uma onda de assaltos, o aumento e o incremento da violência, depois da retirada 2 vigilantes. Segundo os pais, aumentou a criminalidade nas escolas. É rapidinho, logo após o intervalo comercial. Por gentileza, me aguarde. Há algum tempo nós mostramos aqui nesse programa a substituição dos vigilantes por câmeras de monitoramento nas escolas. À época, houve uma divisão de quem era favorável e de quem era contrário a esta nova política introduzida. Agora, me parece que existe muito mais pessoas contrárias a essa mudança do que favoráveis. O programa foi procurado por uma grande quantidade de pais e de alunos que estão temerosos com relação a essa substituição. Segundo estes pais que procuraram o nosso programa, depois da substituição de vigilantes por câmeras de monitoramento, aumentou de forma muito intensiva o número de assaltos e de ocorrências dentro das escolas. O Oliver Castro conversou com esses pais e os detalhes nós vamos mostrar agora direto na reportagem. Os guardas e guardetes praticamente desapareceram das escolas de Manaus, sendo substituídos por câmeras de segurança. Só é por câmeras e de guarda só tem a moça que fica aí na frente. A Maria, só ela. A segurança por câmeras, você não confia? Não confio. Segurança que não tem nenhuma. E não soluciona nada. Os ladrões roubam até mesmo, né, as câmeras. O monitoramento realizado por câmeras não inibe os elementos? Não, de jeito nenhum. Os frequentes assaltos nas escolas da Zona Leste de Manaus têm levado pânico aos alunos. Eu fui assaltado dentro da sala de aula, onde eu menos... Dentro da sala de aula? Dentro da sala de aula, que ano passado, quando estava no segundo ano. Eu nem imaginava que podia ter sido assaltado aí dentro, porque fica aberto, aqueles ladrões lá de trás abrem e fosse estar dentro da sala de aula. Eu menos esperava que podia ser assaltado. Se dentro de sala de aula a sensação é de insegurança, fora, andar na rua usando uma correntinha no pescoço, como esta, por exemplo, é desafiar o perigo. Você vai fazer o que agora? Eu vou tirar, né? Porque o assalto aqui tá muito grande, a gente não pode andar com ela com nada, com celular, com nenhuma correntinha, porque tudo eles pegam da gente, eles são muito maldosos, apesar de eles pegarem da gente, ainda fazem maldade, querem matar, às vezes dão facadas, e a situação de segurança está muito cruel aqui na frente da escola e ninguém se sente seguro. Aqui na frente da escola eu ia passando, aí eles iam passando na moto e colocaram a arma em mim e mandaram passar o celular. Eles roubam aí dentro às vezes tem assalto sem celular. Os investimentos milionários em segurança eletrônica nas escolas na zona urbana parece não trazer o resultado esperado pela sociedade manauara. Os alunos pedem mais policiamento. Que melhorasse mais, né? Porque lá só fica lá dentro, queria ficar pelo menos lá aqui fora, né? Pra não acontecer esse tipo de coisa com os alunos. Policiamento, que tivesse mais guarda lá pelos corredores da escola. As viaturas passam por aqui? É muito difícil, dificilmente passam por aqui, a ronda no bairro, muito difícil. Todo mundo que sai da escola se sente refém, né? Porque apesar de eles estarem aqui na frente, são todos armados, às vezes estão com facas, com armas, e ninguém quer enfrentar porque sabe que não vale a pena.
Muito bem, tá aí a polêmica. A verdade é que o Brasil inteiro vem experimentando um aumento na violência em todos os níveis. Existe uma crescente de violência que contamina o Brasil inteiro. E, infelizmente, Manaus, os municípios do interior não estão fugindo a esta regra. Então, é um assunto polêmico, né? Mas eu acho que o poder público, ele precisa estar atento, vigilante e, acima de tudo, sensível aos reclames da população. Se houve esse experimento da retirada dos vigilantes e das guardetes das escolas para substituição por câmeras de monitoramento, e isso me parece que não deu certo, não é ruim o poder público recuar e repensar a sua atitude e voltar com as guardetes e voltar com os vigilantes. Porque vocês viram que nos depoimentos, os pais e principalmente os alunos se sentiam muito mais à vontade, muito mais seguros com a presença física dos vigilantes e das guardetes. Então fica o apelo aqui desses pais, o apelo desses alunos. O Brasil está discutindo uma questão que também é muito polêmica, que tem causado grandes embates na Câmara Federal, que é exatamente a questão da redução da maioridade penal de 18 para 16 anos. Segundo algumas pessoas, o aumento na violência do Brasil deve-se à impunidade destes jovens. Outra corrente vem defendendo o seguinte, que isso não vai resolver o problema da insegurança no nosso país. Talvez não resolva. Eu acho que não resolve. E talvez não resolva mesmo. Mas ao menos vai criar o sentimento de justiça. Que cá entre nós, um menor de 15, de 16, de 17 anos de idade, que sequestra, que mata, que violenta, que rouba, que trafica, ele não pode ser sequer preso, ele é apreendido. Ele é apreendido. Então, eu estou defendendo não a redução da maioridade penal, mas que o cidadão menor de idade seja responsabilizado pelo crime hediondo que cometeu. Eu acho que ele precisa ser responsabilizado pelo assalto, pelo assassinato, pelo estupro, pelo tráfico, ou seja, pelos crimes hediondos. Aí, para mim, que defende essa tese, pouco importa se ele tem 17 ou 16 anos de idade. Para mim, um delinquente juvenil de 12, de 13, de 14, de 15, de 16 ou 17 anos que matou, precisa ser responsabilizado pelo crime que cometeu, independentemente da idade. É isso que eu penso. Talvez a grande maioria das pessoas não pense dessa maneira, porque as pesquisas, meu amigo Júlio, mostram que mais de 80% da população brasileira quer a redução da maioridade penal. A Câmara dos Deputados fez uma pesquisa, quase 90% dos pesquisados se mostraram favoráveis à redução de 18 para 16 anos. Não sei, eu continuo defendendo essa tese, de que o menor deva ser responsabilizado quando pratica um crime hediondo, independentemente da idade que tem. Agora, que essas instituições não recuperam ninguém, isso é ponto pacífico. Eles ficam lá 3 meses, até 3 anos, deveriam repensar um pouco mais esses 3 anos. Acho que essas casas que abrigam menores infratores deveriam passar também por uma depuração, ter trabalhos mais rígidos ali dentro, uma educação mais rígida ali dentro, porque se as cadeias brasileiras não recuperam os presos, essas instituições de recuperação de menores de idade, pouco menos. Então é um assunto muito polêmico. Há uma grande divisão, inclusive, na própria Câmara com relação a isso. Há os grandes defensores dessa questão, principalmente os deputados ligados a essa área da segurança pública, a chamada bancada da bala, que está nesse momento se posicionando juntamente, inclusive, com o próprio presidente, que diz que agora no mês de junho a Câmara vai votar a redução da maioridade penal.
Isso vai sair da comissão especial que está analisando isso e vai a plenário. Aí a maioria dos deputados vão dizer se são favoráveis à redução de 18 para 16 anos ou se a maioria não é favorável. É um assunto extremamente polêmico, controverso, todo mundo tem os seus dados, todo mundo tem os seus números, todo mundo tem os seus elementos, mas eu já fui vítima disso, a minha família já foi vítima de menor delinquente que matou um irmão meu com 16 anos de idade e um vagabundo mirim nunca cumpriu um dia sequer de ressocialização. Então tem essas questões também, né? Mas nessa hora a gente precisa agir com maturidade e, acima de tudo, com sensibilidade para fazer com que esses menores não possam sair de dentro das cadeias bem piores do que entraram. Uma coisa eu sei, é que eles não podem continuar na impunidade. Aí não dá mais. Para que eles sejam apreendidos, passem por ressocialização, que não ressocializa coisa nenhuma, saem de lá com 1, 2, 3 anos e voltam a praticar os mesmos crimes. Sem contar aqueles que abusam também de ser menores de idade. Muito bem, são 12 horas mais 33 minutos. Eu queria aqui agradecer aos telespectadores do nosso programa, às pessoas que acompanham as nossas ações. Eu cheguei neste momento aqui no programa a 3.000 seguidores no Instagram. Então, o número redondinho para vocês ali, ó, 3.000 seguidores no Instagram. No Facebook nós temos 50.000 seguidores. Então eu queria muito agradecer as pessoas, porque olha, esta ferramenta que nós temos hoje de interação, tem me sido muito útil, né? Eu acabei de receber aqui denúncias, inclusive uma denúncia que acho que nós vamos mostrar no programa, uma senhora que comprou um produto pela internet, o anúncio era uma coisa, quando chegou era outra coisa, ela está brigando agora com o fornecedor desse produto. E vocês sabem que quando isso acontece, você tem garantido o prazo de arrependimento de 7 dias pelo Código de Defesa do Consumidor. Então eu recebo muitas informações, muitas reclamações, muitas denúncias e muitas sugestões. Então se você quer, você pode me encontrar aqui no Instagram, só basta aí digitar deputado Marcos Rota. Você vai encontrar aí as nossas ações, você vai encontrar na nossa página no Facebook também um canal direto para que você possa se comunicar com a gente. Nós temos uma equipe, quando eu não posso, por exemplo, agora no programa, existe uma equipe que fica recebendo, recolhendo todo esse material, depois é enviado a mim. Nós temos também o nosso e-mail pessoal, que é marcos.rota@ig.com.br. Sou eu quem abre, tá aí o meu e-mail, tá certo, Júlio? Eu não estou enxergando daqui, né, mano? Já passei dos 30, né, velho? Aí não dá para mim. Então, temos o e-mail, esse e-mail, só eu que mexo nesse e-mail. Então você pode mandar também a sua sugestão, a sua denúncia, marcos.rota@ig.com.br. Então são os canais, as mídias, as redes sociais que nós temos para interagir. Então muito obrigado a você que nos acompanha diariamente, que curte as nossas publicações, que nos alimenta de informações, porque nessas nossas idas e vindas a Brasília, a gente precisa estar sempre atento e vigilante com o que vem acontecendo na cidade de Manaus e o que vem acontecendo no interior do estado do Amazonas. Nós estamos trabalhando também de forma incansável na Comissão de Defesa do Consumidor para melhorar a qualidade desse serviço. Porque nós que utilizamos essas ferramentas, nós que dependemos da internet, nós que dependemos da telefonia, nós todos os dias sabemos das dificuldades que vocês passam. Então nós estamos monitorando isso. A Câmara agora criou uma subcomissão especial para tratar somente da questão de telefonia. Sou o vice-presidente dessa subcomissão. O presidente é o deputado Nelson Marquesan, do Rio Grande do Sul, é um jovem também, abnegado, estudioso da questão da era da informação. Então juntos nós vamos fazer uma grande parceria e vamos procurar endurecer cada vez mais as regras para que as operadoras de telefonia, as empresas de internet possam melhorar um serviço que continua muito caro e ineficiente no país. 12 horas e 37 minutos, nós mostramos aqui, semana retrasada, uma reportagem sobre o Campeonato Brasileiro de Três Tambores.
E mostramos as dificuldades da equipe amazonense em conseguir patrocínio para poder viajar. Parece que depois da reportagem apareceram aqueles famosos anjos da guarda e resolveram o problema de patrocínio da equipe do Amazonas. A reportagem é do Oliver Castro. Felizmente, uma boa notícia. O mais importante é que as competidoras Carolina e Marisa já viajaram ontem para Campinas, no estado de São Paulo, onde irão participar do Campeonato Brasileiro na modalidade 3 tambores. Conversar aqui com a Natália. Natália, depois de, infelizmente, muita luta, vocês conseguiram as passagens? Sim, depois de muita luta, né, muita perseverança, nós conseguimos as passagens, até mesmo através da comitiva Cowboys Indomáveis, que teve essa maravilhosa iniciativa de apoiar esse esporte. Então a NBH e a comitiva Norte Country agradece a toda a comitiva Cowboys Indomáveis pela essa iniciativa, pelo apoio, porque o espírito de comitiva é exatamente esse, é todo mundo se unir em prós, né, da cultura sertaneja, do esporte, e a humildade, a parceria, a união é que realmente vai nos fortalecer e chegarmos, né, a esse tão grande sonho de buscar essa medalha para o estado do Amazonas e levantar mais uma vez essa bandeira, né? Eu quero agradecer a oportunidade, né, ao deputado Marcos Rota, ao programa Exija Seus Direitos, a toda a equipe que abriu a oportunidade, o espaço para que a gente pudesse divulgar o nome da comitiva Norte Country, o nome da comitiva Cowboys Indomáveis, a NBH, ao esporte 3 tambores, que na realidade é um esporte onde vem crescendo gradativamente. Ela também trabalha ao lado da ação social. Nós ajudamos o abrigo Mamãe Margarida, que eu acho que isso é um dos grandes passos, né, para você crescer, né, você fazer essa ação social, que eu acho que é importante. Muito bem, eu que quero agradecer a vinda dessa comitiva aqui ao nosso programa. Eu tive o prazer e o privilégio de conversar com eles. São homens e mulheres abnegados por esse esporte. Ainda é um esporte pouco conhecido, sobretudo no norte do país, mas muito difundido em outras regiões do Brasil. E a gente fica muito alegre, muito satisfeito em poder ver que jovens estão procurando o caminho do esporte, né? São jovens homens e mulheres, vocês viram aí na reportagem do Oliver, que a dificuldade de se praticar esporte, principalmente esporte poucos conhecidos no nosso país, eles tiveram que ver o nosso programa, nós fizemos uma reportagem para mostrar isso, e me parece que apareceram aí empresários, aquelas empresas que a gente sempre conclama aqui no nosso programa para ajudar essas pessoas. Então, eu não sei quais são as empresas, quais são os empresários, mas eu queria aqui agradecer a essas pessoas a gentileza de ter proporcionado a esses atletas do Amazonas a possibilidade de participar de um campeonato brasileiro de 3 tambores que vai acontecer, já está acontecendo, aliás, agora no mês de junho na cidade de São Paulo. São 12h40. Quem anda de ônibus em Manaus, eu já andei muito de ônibus na minha vida, mas muito mesmo. Eu já sofri na pele o que muitas pessoas continuam sofrendo até hoje. Transporte coletivo no Brasil é uma tragédia. Ontem, inclusive, eu estava conversando com um grupo em Brasília de estudantes que utilizam o transporte público da capital Brasília, da capital federal. E eles me relatavam as aventuras do dia a dia que eles têm que praticar ou no metrô ou então no chamado sistema convencional, que são os ônibus. O Brasil inteiro está muito parado, está muito atrasado nessa questão de transporte coletivo. Algumas poucas capitais estão se destacando na questão de mobilidade urbana. E falar sobre mobilidade urbana, sobre programas, sobre projetos, sobre ações de mobilidade urbana, é falar na melhoria da qualidade do transporte de massa, do transporte coletivo de uma maneira geral. Uma reivindicação antiga de muitos usuários do sistema de transporte
é a melhoria das paradas de ônibus e também dos terminais de ônibus na cidade de Manaus. Muitos deles, onde existem, porque paradas aqui é algo de extremo luxo, mas onde existem os terminais de ônibus, a situação é altamente precária. Exemplo disso, terminal da Cachoeirinha, o chamado T2. Agora, parece que o T2 vai sofrer um processo de revitalização para atender melhor os seus usuários. O Exija Seu Direito foi até lá e a reportagem é do Oliver Castro. Buracos no telhado e no asfalto. Usuários do transporte coletivo e permissionários do terminal da Cachoeirinha convivem diariamente com a falta de infraestrutura no local. Onde bate na água, bate assim, molha um pouco. Molha a mercadoria? Molha a mercadoria, sim. Qual a serventia dessa vassoura aqui? É varrer esse buraco aí para não jogar água nas pessoas. Muitos buracos aqui no terminal? Muitos. Olha, todo mundo, estudante, todo mundo. Os buracos oferecem risco, principalmente às pessoas idosas. Tem dias que você não pode nem atravessar aí, porque é ônibus atravessado assim, não deixa o que vem de lá passar. E a questão da infraestrutura? E aí é horrível, tudo buraco, muitas coisas quebradas aí, é horrível. Esta aposentada revela que por pouco não fratura o pé ao cair dentro do terminal de ônibus. Porque eu pensei no buraco e pouca de dinheiro no chão. Segundo o presidente do Sistema Municipal de Transportes Urbanos, Pedro Carvalho, a obra de revitalização do terminal da Cachoeirinha inicia no próximo dia 13. Após essa data, os ônibus passarão a circular pela Avenida Carvalho Leal e Rua Itacoatiara. A mudança divide opiniões, principalmente para o usuário que paga a passagem em dinheiro. Fica complicado, né? Porque às vezes a gente só tem mesmo o dinheiro da passagem, né? Eu acho que vai mudar muito assim, o orçamento, vai pesar, a gente vai ter que pagar 2 passagens no caso, né? Para quem utiliza o cartão Passa Fácil e a carteira estudantil, tem 120 minutos para fazer a integração. Caso ultrapasse esse limite, vai ter de pagar uma outra passagem. Vai ficar ruim. A passagem aqui em Manaus é muito cara para um transporte muito pobre. Então, não vai valer a pena. Muito bem, eu sempre oriento a equipe de reportagem do nosso programa a não emitir o seu juízo de valor. Porque o nosso programa, pela grande audiência que tem, ele não pode de maneira alguma manipular as pessoas, nem favorável a uma questão, nem contrária a uma questão. Por isso que a minha orientação é sempre de ouvir a população. Não existe outra forma de você fazer política melhor, mais próxima da realidade, do que você ouvindo as pessoas. Então nós fizemos questão de fazer a reportagem, a congratular a prefeitura. É uma obra que há muito tempo, há décadas, era reclamada. Nós temos sérios problemas na questão do transporte coletivo da capital, a começar pelas paradas de ônibus, que elas simplesmente não existem. Nós precisaríamos aí de milhares e milhares de paradas para atender com um pouco mais de conforto as pessoas que se utilizam. Quem pega ônibus às 5 horas da manhã, às 6 horas da manhã, às 7 horas da manhã, sabe o sufoco que enfrenta diariamente. Quem retorna para casa às 6 horas da tarde, quem vai para a faculdade às 7 horas da noite, quem sai da faculdade às 11 horas, às 10 horas da noite, vai saber muito bem do que nós estamos falando. Então, a situação do transporte coletivo no Brasil, de uma maneira geral, é extremamente ruim, ruim. Em Manaus não foge a regra. Nós, a sociedade, subsidia ainda essas empresas de ônibus. Eles não pagam IPIS, CONFIS, eles não pagam ICMS no óleo diesel, eles não vão pagar IPVA, eles recebem ajuda da prefeitura, recebem ajuda do governo, recebem ajuda de tudo. Mas melhoria no sistema ainda está um tanto quanto distante. Tomara que agora, com a revitalização do T2, que é um sonho antigo dos usuários do sistema de transporte coletivo, outros
outros terminais possam ser revitalizados, porque esse problema da precariedade do serviço do T2 não é exclusivo do T2. Os outros terminais também precisam de revitalização, assim como precisa de revitalização o sistema de transporte coletivo da cidade de Manaus. 12h47, final de mais uma edição do nosso programa. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Na sequência tem o Câmera 13 com as irmãs Socorro e Conceição. Uma ótima e abençoada tarde a todos. Amanhã, quinta-feira, nós teremos o programa ao vivo, né, doutor Júlio? Amanhã o programa ao vivo, quinta-feira, dia de Corpus Christi. Boa tarde, obrigado pela audiência e até amanhã.